Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, logaritmo e decibel, largura de banda, filtro passa baixa, passa alta e passa banda. Filtro ativo. Para a construção de um filtro ativo, vamos utilizar um amplificador operacional, resistor e capacitor. Matematicamente, o indutor também se aplica. Porém, para aplicações em baixas frequências, esse componente ele é pesado, volumoso e muito caro. Por isso, vamos retirar o indutor aqui da nossa conta. Vamos trabalhar somente com o filtro ativo, com resistor e capacitor. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Vamos começar pela válvula. Tudo começou com a válvula, melhor dizendo assim. A evolução da válvula foi o transistor, na sequência amplificador operacional, o circuito integrado e as placas microcontroladas que estão fazendo sucesso no mercado com a aplicação da indústria 4.0, o IoT. O amplificador operacional foi a primeira versão do circuito integrado encontrada. Porém, ele é muito discreto ainda, é quase que um único componente executando uma função. Ele executa várias operações, porém sempre com a mesma aplicação. Já na indústria, esses componentes citados são encapsulados em equipamentos com funcionalidades específicas que só se aplicam à indústria. Inclusive, parte do que está citado aqui formou por muitos anos a base da indústria 3.0. E as evoluções das placas microcontroladas são a base da indústria 4.0 com IoT. O circuito integrado permitiu a evolução dos computadores, automação e robótica. Já as placas microcontroladas vêm sustentando o crescimento da indústria 4.0. Nosso foco, amplificador operacional, mais especificamente filtro ativo. Vamos precisar ainda do nosso amplificador operacional, com as entradas já supracitadas. Já sabemos que, com a devida combinação de portas e componentes, basicamente resistor e capacitor, podemos ter um amplificador não inversor, inversor, somador, o diferencial, um buffer, um diferenciador e um integrador. Aqui vamos estudar, finalmente, o filtro ativo. Um filtro elétrico é um quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências do espectro do sinal de entrada e permitir a passagem das demais. Isso aqui é uma definição formal. Qualquer combinação de dispositivos passivos, RLC, resistor, indutor ou capacitor, temos o que chamamos de filtro passivo. Se combinarmos transistor, amplificador operacional, válvulas, no nosso caso amplificador operacional, temos o que chamamos de filtro ativo. A classificação é passa baixa, passa alta, passa banda ou banda de atenuação. Veremos todos esses casos aqui. Vamos ver as vantagens e desvantagens do filtro ativo. Eliminação de indutores, os quais em baixas frequências são volumosos, pesados e caros. Já falei isso na introdução. Facilidade de projetos de filtros complexos através da associação em cascata de estágios simples. Possibilidade de obter grande amplificação do sinal. E grande flexibilidade de projetos. Vantagens. Já as desvantagens exigem uma fonte de alimentação, e na maioria das vezes duas fontes, uma positiva e outra negativa. Resposta de frequência está limitada à capacidade de resposta do amplificador operacional. E não pode ser aplicado em sistema de média e alta potência, lá nos inversores, tiristorizados, basicamente utilizados em aplicações industriais. Isso são desvantagens. Você lembra do modem ADSL? Esse é da turma da antiga, hein? Mas nem tanto, né? Esse modem ADSL tinha um filtrozinho de linha, que era usado para separar o sinal da internet do sinal de voz. Senão você pegava o telefone ficava chiando. Esse filtro de linha cortava esse chiado. O modem ADSL citado é exatamente um exemplo de aplicação de filtro ativo. Para entender o funcionamento do filtro ativo, precisamos entender a resposta do logaritmo. Todo mundo assusta quando fala em logaritmo. Aí quando você acha que vai melhorar, pode usar a calculadora. Aí você descobre que ele também não sabe usar a calculadora. Mas vamos tentar resolver isso. Vamos lá.
Dada a escala logarítmica, percebemos que a distância entre 1 e 10, 10 e 100, 100 mil, 1000 e 10 mil e assim por diante é a mesma. Essa que é a principal característica da escala logarítmica. Por exemplo, 1 é igual a 10 elevado a x. Qual o valor de x que vai dar 1? Ou seja, eu pego e faço log do 1, 0. O próximo caso, log de 10 é 1, 10 elevado a 1 é 10. Próximo caso, olha o número 100. Qual o número que o 10 for elevado vai dar 100? É o log de 100, que é 2. 10 elevado a 2 dá 100. Assim por diante. Então, olha a distância. Fica 0, 1, 2 e 3. A distância é a mesma entre 1 e 10, 10 e 100, 100 mil, assim por diante. É uma grande vantagem utilizar a escala logarítmica, principalmente para grandes valores. A sua representação fica com uma distribuição que visualmente fica confortável. Para isso, precisamos entender o que vem a ser ganho de potência e ganho de tensão. O amplificador ele trabalha com ganho de potência e ganho de tensão. O ganho de potência vai ser 10 de log na base 10 de P2 sobre P1, resposta em decibel. Já no caso do ganho de tensão, será igual a 20. A fórmula é a mesma, V2 sobre V1, só que potência multiplica por 10 e na tensão multiplica por 20. Vamos a um exemplo. Calcule o ganho de tensão em decibéis, no qual o sinal aplicado é 2 mV e a tensão de saída 1,2. Simples, 20 log de 10 da saída sobre a entrada. Vai ser 1,2 dividido por 2 mV. O log desse valor vai dar 600. O ganho é 600. Esse ganho de 600 corresponde a 55,56 decibéis. Ou eu respondo 600 ou eu respondo 55,56 decibéis. Aqui uma tabelinha só para facilitar, né? Se o ganho é 1, 0 decibéis. O ganho é 2, 6 decibéis. Ganho de tensão. O ganho é 10, 20 decibéis, assim por diante. Uma demonstração. Vamos entender uma outra forma de descrever quando o assunto é ganho e frequência. Essa curva, percebe-se que ela tem uma caída de 20 decibéis por década. Eita, o que é isso? O que é 20 decibéis? Olha a escala de ganho em decibéis. 0, 20, 40, 60. Estou somando 20. Portanto, estou somando 20 decibéis. Quando chega na escala da frequência, ela está multiplicando por 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10K, assim por diante. Portanto, eu falo 20 decibéis por década. O negativo porque ela está caindo. Se estivesse subindo, seria positivo. Então, na escala de ganho, eu estou somando 20. E na escala de frequência, eu estou multiplicando 10. Repetindo, 20 decibéis por década. A frequência de corte, todo mundo já sabe que é 0,707 do ganho determinado. Um ganho em malha aberta de um componente desse chega a 100 mil. B1 é quando o ganho é 1. O que entra, sai. Temos então o valor da largura de banda de ganho unitário, que coincide com a frequência de ganho unitário. O operacional, devido ao circuito de compensação interna, o ganho cai abruptamente com o aumento da frequência. E esse valor em malha aberta é para uma frequência muito baixa. Ele é quase que considerado um amplificador de corrente contínua. Porque, por exemplo, num 741, essa frequência está em torno de 10 Hz. E isso, conforme já citado em módulos anteriores, é corrigido através do controle em malha fechada, através da realimentação negativa. E sabe-se que, diminuindo o ganho, que é muito alto em malha aberta, você vai aumentar a faixa de frequência que ele pode ser utilizado. Agora, nós temos que completar esse circuito com o circuito ressonante. Ou seja, a largura de banda do circuito RC, resistorzinho capacitor, também foi definido como 0,707 da tensão de entrada. Quando se trata de RC, não tem ganho, é somente tensão de entrada. Assim, as frequências incluídas na banda de passagem passam para o estado seguinte com pelo menos 70,7% no mínimo, que é no caso da frequência de corte. Só relembrando, o RC não tem ganho, quem vai dar ganho é o amplificador operacional. Então, existe a largura de banda do componente
E existe a largura de banda do circuito ressonante. Temos que combinar isso da seguinte forma. O primeiro passo é escolher o AO com a largura de banda maior do que a necessidade do projeto. Isso daí. O segundo passo é projetar o circuito ressonante um pouquinho abaixo dessa largura de banda, de modo que aquilo que passar por ele, o amplificador operacional será capaz de fazer o seu serviço. Restando a faixa de frequência que o nosso circuito será capaz de responder. Essas são as possibilidades de um filtro ativo. Aqui eu estou mostrando a curva de tensão versus frequência, mas poderia também mostrar a curva de ganho versus frequência. Há várias formas de você mostrar a resposta de um filtro ativo. Temos aqui o passa baixa, passa alta, passa banda e o rejeita banda. A frequência de corte, em todos os casos, conforme ilustrado, será dada por 1 sobre 2π RC, ou seja, obtido quando a minha tensão de saída estiver com 0,707 Vmax, ou 1 sobre raiz de 2, ou também considerando esse valor para o ganho. As demais fórmulas também poderão auxiliar no projeto. Posso calcular o XC através de 2πfc ou através do ômega-c. Vamos ao filtro passa baixa, que é esse filtro aqui. Eu vou escolher uma frequência, melhor, o circuito vai escolher uma frequência que ele vai deixar passar. O filtro que permite a passagem somente de sinais de frequência abaixo da frequência de corte, FOH, é um filtro passa baixa. Idealmente, ele apresenta uma resposta constante até a frequência de corte, FOH. Impede que qualquer sinal passe além dessa frequência. Então, o gráfico utilizado aqui é um gráfico ideal, podendo ser aplicado um gráfico um pouquinho mais real, onde ele apresenta um caimento de 20 decibéis por década. Olha a unidade de 20 decibéis por década, já aprendemos anteriormente. E podemos utilizar também uma saída mais real ainda, aplicando V máximo e o 0,707 de V máximo, que é na frequência de corte, mostrando a banda passante e a banda rejeitada. Esse é o filtro passa baixas. Dessa forma, o FOH é a frequência de corte superior e o FC é a frequência de corte. Ou seja, o FOH é igual ao FC. Esse é o gráfico normalizado, onde nós trabalhamos com o ganho AV. Esse 1 aqui não representa VO igual a VI, representa 100% do ganho praticado pelo circuito. E o 0,707 representa 1 sobre raiz de 2 do ganho máximo, ou seja, 70,7% do ganho que está sendo enviado para a saída. Podemos ver aqui um simples amplificador não inversor. Quando eu coloco um circuito ressonante na entrada, eu tenho um filtro ativo de primeira ordem passa baixa. Eu também posso ter um filtro ativo de segunda ordem. Ele vai fazer um caimento muito mais rápido. Esse caimento, basta eu mudar a entrada e colocar 2 estágios de circuito ressonante. Então ele passa para um caimento de 40 dB por década. Vamos a um exemplo. Dado o filtro passa baixa primeira ordem, calcule a frequência de corte, a tensão de saída para um sinal VI de 1 mV e o ganho em dB. Bom, a frequência de corte é 1 sobre 2π R1C1, que está aqui na entrada do circuito. Aplicando os valores, vamos encontrar 6,63 kHz. Como é um passa baixas, qualquer frequência abaixo de 6,63 kHz, ele vai amplificar da seguinte forma, 1 mais RF sobre RG. Aí agora eu uso o resistor que está na realimentação negativa, ficando no valor de 3 mV. Entrou 1 mV, saiu 3 mV. Qual que é o ganho? 20 log de VO sobre VI. 3 mV dividido por 1 mV. 20 log de 3, que foi 3 mV dividido por 1 mV, que será igual a 9,54 decibéis. Vamos ao filtro passa alta. Ele vai selecionar qual frequência que vai passar. Agora vai passar a frequência alta. O filtro que permite a passagem somente de sinais de frequência acima da frequência de corte, FOL, é um filtro passa alta. Idealmente ele apresenta uma resposta constante após uma frequência de corte e impede qualquer sinal passe antes dessa frequência. Graficamente e idealmente dizendo, esse é o gráfico do filtro passa alta.
Ele também tem uma subida de 20 decibéis por década para um filtro de primeira ordem e uma subida de 40 decibéis por década para um filtro de segunda ordem. E esse é um gráfico um pouco mais real, mostrando que há sinal, um pouco de sinal antes da frequência de corte. Na frequência de corte, a tensão de saída estará 0,707 de V máximo. Da mesma forma, o FOL é a frequência de corte inferior e o FC é a frequência de corte. São os mesmos valores. Esse é o gráfico normalizado, mostrando o ganho de tensão, normalmente dizendo o valor 1 representa 100% e o valor 0,707 representa 70,7% do valor máximo que ele poderá sair. Esse é um amplificador não inversor, é através dele que nós vamos construir um filtro ativo passa-altas, adicionando em sua entrada o circuito ressonante, o capacitor e o resistor. Assim nós temos um filtro ativo de primeira ordem passa-altas. E o segunda ordem, basta alterar a entrada colocando 2 estágios de circuito ressonante. Teremos aqui então 20 decibéis por década um filtro de primeira ordem e uma subida de 40 decibéis por década um filtro de segunda ordem. Exemplo, dado o filtro passa-alto de primeira ordem, calcule, vamos devagar aqui que fica mais fácil. Primeiro é a frequência de corte de um filtro, considerando R1 igual a R2 e C1 igual a C2. Basta fazer o cálculo e aplicar a fórmula padrão para todos os casos, que é igual a 1,5 kHz. O item B é a tensão de saída, considerando o RG, o resistor ali não é de entrada, porque ele não está na entrada do circuito, ele está simplesmente na realimentação, ele está aterrado, de 10K e o de realimentação 50K. Basta aplicar a fórmula do não inversor, que nesse caso o ganho é determinado pela fórmula do não inversor, 1 mais RF sobre RG vezes VI. Ficando os valores aplicados na fórmula, vamos encontrar então 6 mV dividido por 1 mV. Basta fazer o log de 6 e multiplicar por 20. Vamos ao passa-banda? A ideia é passar uma faixa bem maior de valores. Eu vou ter um valor inicial e um valor final. O filtro passa-banda é aquele que passa sinais acima de uma frequência de corte e abaixo de uma segunda frequência de corte. Assim chamamos ele de filtro passa-banda. Graficamente está aqui representado, idealmente. O segundo gráfico ele tem uma subida de 20 dB por década e uma caída de 20 dB por década. Então o FOL e o FH tem esse nome exatamente para representar. O primeiro FOL passa altas e o FOH vai passar as baixas. Assim nós temos a formação de um filtro passa-banda. O FOL e o FH na verdade é a mesma coisa do que a frequência de corte. Então o circuito é o seguinte, eu tenho um passa-alta na entrada e um passa-baixa na saída. Vamos ao exemplo? Calcule a frequência de corte do filtro passa-banda. Eu tenho R1 e R2, ambos são de 10K, o C1 de 0,1 microfarads e o C2 de 0,002 microfarads. Primeiro eu calculo a frequência FOL, que é a frequência do passa-alta. Uso os dados do primeiro circuito, então eu tenho que usar o capacitor de 0,01 microfarads. Vou encontrar 159,15 Hz. Agora eu vou calcular a frequência de corte do segundo estágio, que é o passa-baixa. Aí eu vou utilizar o capacitor C2, que é o 0,002 microfarads. Vou encontrar 7,96 kHz lá em cima. Então o meu passa-banda vai passar as frequências acima de 159,15 Hz e abaixo de 7,96 kHz. Fácil, né? Bom, vamos calcular agora a saída VO para uma entrada de 2 mV. Aí eu preciso do RG. Em ambos os casos o RG vale 10K e o RF 50K. Então a saída do primeiro estágio, que é o filtro passa-alta, que é um circuito não inversor, que é 1 mais RF sobre RG que multiplica VI, será o seguinte, sendo o VI de 2 mV, aplicando a fórmula, vamos encontrar 12 mV no primeiro estágio. E o segundo estágio, nós vamos utilizar os mesmos valores, porém o VI dele já é de 12 mV. O cálculo será
72 mV. A saída desse circuito é de 72 mV para uma entrada de 2 mV. E qual que é o ganho em dB? Ficou fácil, né? Será o log de 72 mV dividido por 2 mV. Ufa! Chegamos ao fim do módulo Conceitos sobre filtro ativo, passa baixa, passa alta e passa banda. Na sequência, vamos fazer aquelas questões de revisão. Até o próximo módulo e muito obrigado.